Olá, meu nome é Amanda, eu sou advogada e hoje eu vou ensinar como se faz uma ação no Juizado Especial Cível, conhecido como Juizado de Pequenas Causas, sem custo, sem pagar taxa, em alguns casos até sem a necessidade de contratar um advogado. Então fica aqui comigo, esse vídeo é muito interessante, tenho certeza que vai valer o seu like, assiste até o final. O Juizado Especial Cível, que a gente também chama de JEC, então quando eu falar JEC, é a sigla do Juizado Especial Cível. Também conhecido como o Juizado de Pequenas Causas, ele é regulamentado por uma lei e ele foi criado para que as pessoas tenham acesso à justiça de uma forma menos burocrática e para ações que não ultrapassem o valor de 40 salários mínimos. E a pergunta é, quem pode e quem não pode usar o Juizado Especial Cível? A própria lei que eu falei, essa Lei 9.099, ela vai dizer quem pode e quem não pode no artigo 8º. Mas eu vou dar aqui uns exemplos. Por exemplo, quem pode? Pessoa física, o microempreendedor individual, microempresas. E quem não pode? Por exemplo, os incapazes, os presos, as pessoas jurídicas de direito público não podem usar o juizado. Nos demais casos, como eu falei, em regra se poderá usar a justiça através do juizado de pequenas causas. Para que tipo de ação eu vou usar o JEC? Primeiro, ações que não ultrapassem 40 salários mínimos. Não pode ser usado para ações que envolvam direito de família, que envolvam direito fiscal, tributos. Esse tipo de ação não pode ser usado, massa falida, mas para os demais tipos de ações, especialmente ações de direito do consumidor, ações de cobrança, eu vou dar uns exemplos aqui. Pode ser usado o Juizado Especial Cível. E é interessante por quê? Porque é uma forma de se ter acesso ao judiciário sem ter custo, sem pagar por isso, além de ser uma forma mais rápida, informal, não tem toda aquela burocracia de uma justiça comum. Então é muito interessante e a gente orienta mesmo, em muitos casos, as pessoas a procurarem o Juizado Especial Cível para ter uma solução até mais rápida do seu problema. Eu vou dar aqui para vocês uns exemplos de alguns processos que a gente faz no Juizado Especial de Pequenas Causas. Por exemplo, direito do consumidor. Comprei um produto, o produto veio danificado. Ou comprei na internet, o produto não chegou, estou tentando resolver com a loja e a loja está me enrolando. Ou a loja mesmo fala, olha, não vou resolver, preciso ir para a justiça. Se for uma ação que seja o valor abaixo de 40 salários mínimos, é muito mais interessante que seja feita nesse Juizado Especial Cível, por ser mais rápido para se resolver o problema. Tem casos também que as pessoas me procuram porque teve um protesto indevido no nome. Apareceu um protesto de uma dívida que ela nem conhecia, ou às vezes de uma dívida que ela já tinha pago e mesmo assim o nome foi indevidamente protestado. E dependendo do valor, como eu falei, abaixo dos 40 salários mínimos, a gente indica o Juizado Especial Cível para pedir uma liminar. Ele é mais rápido para a gente obter uma liminar para, por exemplo, num protesto indevido, retirar o protesto do nome da pessoa, já limpa o nome, de uma forma mais rápida, mais informal, não tão burocrática. E aqui uma questão interessante. Para as ações que o valor seja até 20 salários mínimos, a lei do juizado diz que sequer é obrigatório a presença de um advogado. Então, dependendo da situação, a própria pessoa vai poder montar o processo, fazer o processo, sem ter o custo com as taxas do fórum, com as despesas de taxinhas processuais que costumam ter na justiça comum, que são obrigatórias na justiça comum. E também pode ser que não tenha a necessidade de contratar um advogado, não vai ter a despesa de contratar um advogado. Também é um dos motivos pelo qual a gente indica o Juizado Especial Cível. E de repente é interessante para resolver um problema mais simples, um problema do dia a dia, como eu coloquei, uma relação de consumo, uma batida de carro, por exemplo, você estava na rua, bateram no seu carro
e a pessoa que bateu está se recusando a pagar, e o valor às vezes é baixo, às vezes não compensa sequer contratar um advogado. Então a pessoa mesmo pode ir direto para a justiça, vai fazer o pedido na justiça e muitas vezes resolver o seu problema sem ter nenhum custo para isso. Agora, é claro, dependendo da complexidade do assunto, da dificuldade de você escrever aquele assunto para a justiça, aí vale a pena contratar um advogado. É porque a gente muitas vezes se depara com situações em que o valor do processo é tão pequeno, o valor que está sendo discutido, ele é um valor baixo até, que não valeria a pena o custo da contratação de um profissional. E aí, nesses casos, nós mesmos orientamos que a pessoa procure diretamente o juizado especial, porque ela não vai ter nenhum custo e ela vai resolver o problema dela. Outro ponto interessante do juizado especial civil é que não tem honorários de sucumbência caso a pessoa que entrou com a ação ela venha a perder a ação, pelo menos na primeira instância. O que é honorários de sucumbência? É assim, quando a gente entra com uma ação na justiça comum, quem perde o processo, ele é condenado a pagar honorários para o advogado da parte que ganhou. Isso chama honorários de sucumbências. E no juizado especial civil, pelo menos em primeiro grau, que é aquela fase que vai do início do processo até a sentença, se a pessoa ganhar ou se a pessoa perder, ela não vai ser condenada a pagar sucumbência, honorários de sucumbência para a parte que ganhou. Ou seja, além dela não ter o custo com as taxas, com as despesas do processo em si, com as taxinhas judiciárias, ela também, caso venha a perder o processo, não vai ter que pagar honorários para a parte vencedora. Ok, e como funciona então o juizado especial civil? Como que a pessoa faz para ingressar com uma ação no JEC? Primeira coisa, ela vai procurar qual é o fórum que ela vai entrar com esse processo. Então ela pode entrar no site de buscas e ela vai lá no site do Tribunal do Estado que ela mora e ela vai procurar através do CEP o fórum de competência para ela entrar com essa ação. A regra é a seguinte: em regra, vai ser sempre o fórum do domicílio, do endereço do réu. Essa é a regra. Então, se você vai processar uma empresa no juizado especial civil, em regra, é o endereço daquela empresa. O fórum seria o fórum mais próximo àquela empresa. Tá? Qual é a exceção? Se for uma ação de reparação de danos, uma ação onde eu estou pedindo uma indenização, como autora, eu quero uma indenização, aí eu posso usar o fórum do meu endereço residencial, do meu domicílio. Mas como é que eu sei o fórum? Como eu falei, eu entro no site de buscas, eu jogo o Tribunal de Justiça do Estado lá, no caso aqui São Paulo, que é onde eu moro, eu coloco Tribunal de Justiça de São Paulo, aí eu vou procurar o quê? Competência, esse é o nome que a gente procura, competência. Vai aparecer ali um ícone com os quadradinhos para você colocar o CEP ou o endereço da rua. E aí você preenche e já vai aparecer qual é o fórum competente para você ingressar com aquela ação. Então, primeiro a gente descobre qual é o fórum. Descobriu qual é o fórum? Você vai fazer uma petição, um requerimento escrito, bem simples, bem tranquilo, tá? Como eu falei, o juizado especial civil, ele é informal, é uma das características dele, não tem aquela burocracia da justiça comum. Então, a pessoa vai fazer um requerimento simples, colocar o nome dela, qualificar com RG, CPF, profissão, o endereço, vai também qualificar o réu, colocar o nome do réu, o endereço, se tiver o CNPJ, se for uma empresa ou se for uma pessoa física que tiver o CPF, coloca ali, coloca as informações que você tem do réu. E aí você vai em seguida contar os fatos, contar a historinha, o que aconteceu e o que você está buscando na justiça, né? Vai contar os fatos, vai fazer um rolzinho de pedidos dizendo qual é o seu pedido. Por exemplo, se for uma indenização, você vai dizer, olha, eu preciso receber uma indenização por esse e esse motivo, coloca o valor da indenização,
Como eu falei, se for sem advogado, sem a contratação de um advogado, é até 20 salários mínimos, tá? Acima disso, até 40, aí precisa de um advogado. E você coloca lá os pedidos, junta todos os documentos que você tiver, que comprova aquilo que você está dizendo, e você ingressa com essa ação no Juizado Especial Cível, indo diretamente no fórum, tá? Em alguns casos, tá? Não sei todos os fóruns do Brasil, mas aqui em São Paulo, por exemplo, já é possível até enviar esses documentos através de e-mail. Não tem nem a necessidade de estar indo presencialmente ao fórum. Especialmente agora com a pandemia, eles estão disponibilizando o endereço de e-mail onde a pessoa envia o requerimento dela e os documentos, e aí pronto, mandou para o fórum, vai vir um número de processo para você e você consegue acompanhar esse processo. Agora, como eu falei, dependendo da complexidade da ação, da dificuldade de se montar esse processo, aí sim vale a pena contratar um advogado que vai colocar lá os pedidos direitinho, de uma forma, vamos dizer assim, jurídica no processo, né? Então é como eu falei, vai de caso a caso. E uma vez que foi dada a entrada no pedido e você recebe o número do processo, em regra é marcada uma audiência de conciliação. Essa audiência de conciliação, ela é obrigatório comparecimento. Tanto o autor que ingressou com a ação, ele recebe uma intimação informando a data e o dia da audiência, quanto o réu, a parte contrária, ele vai ser citado, tá, para comparecer na audiência. Se não comparecer na audiência, acontece alguma coisa? Sim. Se o autor, aquele que ingressou com a ação, ele não comparecer na audiência e não justificar o motivo, ele vai ser penalizado, tendo que pagar as custas do processo, a taxa processual, que é uma forma de penalização, né? E se for o réu ele é considerado revel, ou seja, a pessoa que é chamada para a justiça, ela não comparece, ela não justifica, ela não se defende, é tido como se tudo que foi colocado contra ela naquele requerimento, naquela petição inicial, seja verdadeiro. Então, os fatos apresentados na petição inicial são tidos como verdadeiros e o réu que não comparece na audiência de forma injustificada é condenado revel. Então, fique a dica, se você receber a intimação para comparecer na audiência, compareça à audiência. Caso seja impossível o comparecimento por uma questão de saúde, por exemplo, você precisa justificar com atestado médico. Pois bem, feita a audiência de conciliação, podem acontecer duas situações. Ou as partes entram num acordo, se conciliam e aí encerra o processo, ou não entram num acordo e o processo vai prosseguir. Aí, nesse caso, o réu vai ter que apresentar a defesa dele, uma defesa por escrito, e o juiz vai sentenciar esse processo. Ele vai analisar o pedido do autor, as provas que o autor apresentou, a defesa do réu, as provas que o réu apresentou, e ele vai sentenciar. Mas pode ser que as partes precisem ouvir testemunhas. Se for o caso de ouvir testemunhas, antes de dar a sentença, o juiz vai marcar uma segunda audiência. Essa audiência para ouvir as testemunhas. E às vezes também para colher o depoimento pessoal das partes. De repente o juiz vai ouvir o autor, vai ouvir o réu, além das testemunhas, e aí ele vai dar uma sentença. Resumidamente, é assim que funciona o Juizado Especial Cível, desde o momento que se dá entrada no processo até a fase da sentença. Claro que depois da sentença ainda existe uma fase que se permite o recurso, mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Aproveita, deixa aí seus comentários, se ficou alguma dúvida, se você quer que eu explique mais alguma coisa sobre o Juizado Especial Cível. Se você já usou o Juizado Especial Cível, qual foi sua experiência, resolveu o seu problema. Aproveita também, se você quiser um contato com a nossa equipe, tem os nossos meios de comunicações aí embaixo no descritivo do canal. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, esse é o momento de se inscrever. Se inscreve em nossas redes sociais,
deixa o seu like, ativa o sininho de comunicação para receber os nossos próximos vídeos e a gente se vê no próximo. Tchau!